Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de três ativos, três fundos imobiliários que estão com um preço muito bom e que estão pagando bons dividendos. Subentende-se que até o fim desse ano a expectativa do mercado é que a taxa de juros, como a inflação está mais ou menos controlada, que a taxa de juros começa a baixar. Portanto, automaticamente o ciclo de mercado faz com que, se a taxa de juros abaixe, as pessoas comecem a buscar um pouco mais renda variável. Portanto, a tendência é os fundos imobiliários valorizarem. Os fundos imobiliários valorizarem. Portanto, essa é a tendência do mercado. Quando vai acontecer? Próximo semestre, início do próximo ano, não sei, não tem bola de cristal. Mas a tendência é essa: quando os juros baixam, a renda variável começa a subir. Essa é uma tendência de quando os juros começam a baixar, as pessoas começam a buscar ativos que ofereçam um yield maior do que a renda fixa. Portanto, a atualização da carteira antes de iniciar, menos 9,58, portanto, o VSLH, que era a maior posição da carteira, baixou, perdeu metade do valor. O TORD, que era uma posição mais ou menos da carteira, também perdeu metade do valor, e esses dois ativos levaram a minha carteira lá para baixo. O Ibovespa está menos 5,75, portanto deu uma subida. Estava há poucos dias atrás, estava aqui menos 11, ou seja, menos 11,5, e agora deu uma valorizada boa, menos 5,71 no dia de hoje. E é isso. Para quem perdeu, o mês passado recebi 166 de dividendos, se você não viu o vídeo. E vamos então iniciar e falar dos ativos que estão baratos e que podem oferecer uma boa oportunidade neste momento. Eu acho que não é o momento para ficar correndo grandes riscos, é o momento para comprar papai com mamãe. Então vou trazer ativos aqui que são bons, que estão no mercado já há bastante tempo e que estão pagando um dividendo muito bom, ou seja, podem ser boas oportunidades na valorização e ao mesmo tempo estamos recebendo bons dividendos. Portanto, eu queria só pedir a sua ajuda. Deixe um comentário para mim dizendo o que você acha que está barato e que está bom neste momento para a gente iniciar uma discussão aqui nos comentários, ok? O que para você está interessante ou o que você está comprando neste momento? Esse é fim do mês, portanto, a data com da maioria dos fundos é o último dia do mês e a gente costuma fazer aportes antes desse dia, antes do último dia do mês, para já participar dos dividendos desse mês, já receber no meio do próximo mês. Portanto, o que você está comprando, o que você acha que está extremamente barato e que é uma oportunidade neste momento. Vamos iniciar então, lembrando aqui que nada é recomendação, é só para você ter em conta e estudar esses fundos. XPLG já teve mais barato, portanto já começou a subir. Mesmo assim, está abaixo do valor patrimonial. É um fundo muito grande, como vamos ver. Eu vou passar rápido pelos fundos, para o vídeo não ficar muito grande. Mas ele está oferecendo quase 15% de desconto em relação ao patrimonial. Para um fundo de 3 bilhões, você estaria pagando 2 bilhões e 600 neste momento. Mais de 300 mil cotistas, mais de 2,5% de participação no IFIX, liquidez mais de 3 milhões. Eu não acredito que alguém que veja meus vídeos tenha 3 milhões para investir, portanto, liquidez mais que suficiente, custando R$ 97 neste momento, e o yield quase 9% ao preço atual. Portanto, se você esperar mais um pouquinho, talvez em alguns dias consiga comprar ele um pouco mais barato. Olha, há poucos dias atrás estava R$ 95,88. Nesse caso, o yield passaria de 9% a R$ 95, o yield passa de 9%. Portanto, é um fundo bom. Podemos ver aqui, se o Status Invest estiver correto, temos 4, 8, 12, 3, 3 vezes 4, 12, 13, 14, 15. Pelo menos 15 imóveis na carteira, segundo o Status Invest. Para você ter certeza, vou mostrar aqui. Vem aqui em comunicado, relatório gerencial, porque às vezes os dados que estão no Status Invest podem estar errados. Abrimos o relatório gerencial do fundo, que o fundo solta todos os meses, falando como está a situação do fundo. E aqui você tem todos os dados do valor patrimonial,
dos ativos do fundo, dos locatários do fundo, da correção monetária, dos contratos, duração dos contratos e tudo isso. Portanto, temos, vamos ver aqui, 1, 2, 3 ativos imobiliários, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, não, isso são obras especulativas, tem, portanto, pelo menos 15 ativos e outros que estão, mais 3 que estão em obras, se eu entendi bem, não sei, mas você, não vou ler todos os detalhes. Eu tenho fundo na carteira, sei que ele tem muitos imóveis, é um fundo bom, grande, praticamente não foi afetado pela situação das Americanas, ou seja, teve qualquer coisa ali na carteira que foi afetado, mas nem alterou o dividendo do fundo, portanto era uma parte muito pequena do portfólio que foi afetado pela situação das Americanas. Portanto, papai como mamãe, XPLG 11, yield de quase 9% para um fundo de 3 bilhões é um yield muito bom, lembrando que é livre de imposto, não tem imposto de renda, ok? E está pagando quase 9%. Esse é o fundo que tem, de hoje é o que tem o menor yield. Mas o que eu acho que abaixo de R$ 100 esse fundo é um fundo muito bom, ok? O fundo mais querido do mercado, vou só mostrar para vocês, é o HGLG como termos de comparação, rapidamente. E esse fundo é um fundo que está sempre acima do VP. Nesse caso, ele está 6% acima do valor patrimonial. Portanto, ele está 6% caro ou 6% acima do preço justo, ok? Portanto, o XPLG é um fundo que está, neste momento, descontado. Ele está oferecendo 15% de desconto em relação ao valor patrimonial. A última avaliação dos imóveis, né, o valor patrimonial do fundo seria do caso do ano passado. Mas nesse ano pode variar mais 2, 3%. Nunca varia muito. Esses imóveis costumam manter muito bem o valor ao longo do tempo, imóveis logísticos. Ok? XPLG 11, primeiro fundo. Segundo fundo, também um fundo papai com mamãe, mas um fundo que está pagando mais. SARI 11. SARI 11. Um fundo de tijolo também, SARI 11, fundo do Santander, com yield de 13,36%. Portanto, o fundo, métricas rápidas, indicadores. Aqui, patrimônio seria 93, ele está oferecendo quase 40% de desconto. Um fundo de tijolo com quase 40% de desconto. Patrimônio seria 860 milhões, ou seja, está muito próximo do 1 bilhão e neste momento está sendo cotado a praticamente meio bilhão. Mais de 37 mil cotistas, mais de 0,5% de participação no IFIX e liquidez diária de mais de 1 milhão por dia. 62 centavos foi o último dividendo, ao preço de 57, o último rendimento foi 1,11% ao mês. A cotação foi 55, portanto hoje seria um pouquinho menos, seria 1,08, 0,7 mais ou menos, porque subiu um pouquinho em relação ao fechamento do mês passado, mas está mesmo assim pagando mais de 1% ao mês. Vamos ao portfólio, temos 1, 2, 3, e eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente relatório gerencial, o último relatório gerencial, tal. Eu acho que são 4 imóveis e não 3 imóveis. Deixa eu ver. O imóvel principal é esse aqui da foto, o W qualquer coisa Morumbi. Deixa eu ver se tem a foto dos imóveis, tal, rapidamente. Aqui, WT Morumbi, edifício Work Bela Sintra, portanto faz 2. E aqui, Santo André e Barueri são 4 imóveis. São 2 imóveis logísticos e 4 imóveis de escritórios, ok? Portanto, são 4 imóveis, ele é um fundo misto, é um fundo híbrido, que tem um pouco de logística, imóveis bem localizados, e tem um pouco de escritórios, que eu esqueci como é que a gente chama, tem um nome técnico, lajes corporativas, e tem a maior parte do fundo é lajes corporativas, mas é um fundo de tijolo, que está extremamente descontado, pagando mais de 1% ao mês neste momento, ok? Mais um fundo papai com mamãe, tijolo, que tem tendência a valorizar com a baixa dos juros, com a baixa da taxa de juros, exatamente, porque está muito desvalorizado, está oferecendo quase 40% de desconto neste momento. É um fundo grande, já relativamente grande em relação a outros fundos que estão pagando menos
e tem menos imóveis na carteira ou imóveis com menor qualidade, fundos mais pequenos que não estão pagando tão bem. Portanto, já é um fundo bom, papai com a mamãe, que paga bem e está oferecendo um bom rendimento neste momento. E o último fundo, vou trazer aqui, é o MCHF, é um hedge fund. Hedge fund seria a evolução de um fundo de fundos, ok? Ele é um fundo mais defensivo. Por quê? Porque ele não tem só fundos de fundos, ele pode ter CRIs, pode ter FDIC, pode ter ações, pode ter outros ativos na carteira, claro, ligados ao mercado imobiliário, mas tem outros ativos na carteira para ter uma carteira mais defensiva em tempos de crise. Agora, neste momento, como os fundos imobiliários estão muito desvalorizados, não há ganho de capital, então ele só está recebendo o rendimento dos fundos que tem na carteira, mas também tem CRIs na carteira, também tem ações, também tem outros ativos para manter um yield, a média de um yield bom e não baixar como alguns FOFs que baixaram bastante o dividendo, porque neste momento não estão fazendo ganho de capital. Okay? Então ele tem uma carteira mais diversificada, portanto mais defensiva no longo prazo para manter uma estabilidade do rendimento dos dividendos. 15% neste momento de dividendo, portanto está pagando muito bem, custando 8,24, tá com um pequeno desconto. Patrimonial seria 9,24, portanto 11% de desconto de PVP, mais de 59 mil cotistas, liquidez diária de mais de 1 milhão e tem também participação no IFIX. O último rendimento foi 10 centavos, que já faz vários meses que ele está pagando nessa taxa, nessa base dos 10 centavos. Tanto, e ao preço atual, o último rendimento do dividendo foi quanto? 1,17% ao mês. Lembrando que é livre de imposto, é o fundo imobiliário. Se você não gosta do fato do fundo ser pequeno, apesar que ele tem uma liquidez muito boa, liquidez de 1 milhão em média diária, mas o fundo tem apenas 260 milhões, tem um outro fundo, que é um hedge fund também, é o VGHF. Eu prefiro o MCHF porque está mais descontado, mas também tem o VGHF, mais ou menos na mesma base de preço, dividendo um pouquinho menor, ao invés de 15 está 14,75, mas o desconto é apenas 3% neste momento. Só que é um fundo que tem mais do dobro do tamanho, ok? Portanto, tem mais de 600 milhões de patrimônio e a liquidez é também o dobro. Se você tiver 1 milhão para investir, portanto, a liquidez é mais de 2 milhões, você consegue rapidamente fazer em 2 ou 3 dias, comprar bastante, investir 1 milhão nesse fundo sem aumentar o preço, sem jogar o preço lá para cima, porque a liquidez diária dele é muito grande. Portanto, VGHF, se você preferir um fundo maior do que o MCHF. Eu prefiro o MCHF por causa do desconto. O desconto do VP está mais de 10% a 11% neste momento. E o dividendo está bom. Eu iniciei uma posição na minha carteira com este fundo esse mês agora. E estou contente, já li os últimos 3 relatórios gerenciais, portanto essa renda que ele paga tem sido, esse yield ele é totalmente coberto pela renda do fundo, portanto tem tudo para continuar pagando esses 10 centavos que ele tem pago nos últimos meses. Portanto, lembrando, XPLG, papai com mamãe, SARI 11, papai com mamãe, 2 fundos de tijolo, MCHF, que é um hedge fund, que é a evolução do fundo de fundos, também é um fundo papai com mamãe, pagando aí mais de 1% ao mês. E por si só sendo um fundo bastante diversificado já. Podemos ver aqui no portfólio os FIIs que ele tem na carteira. Tem aqui alguns CRIs na carteira, portanto, e não tem as ações, e isso não diz aqui no Status Invest, pronto. Mas você abre o relatório gerencial, já mostrei, vem aqui no comunicado, abre o último relatório gerencial e tem todos os dados que você precisa saber, toda a informação detalhada do fundo. Não vou abrir para o vídeo não ficar muito grande. Portanto, muito obrigado por ver esse vídeo. Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário dizendo o que você acha que é um bom investimento neste momento, que está barato e é bom, né? Convém que seja um bom fundo. O que eu quero dizer com bom? Um fundo que tenha liquidez, um fundo que tenha um bom yield em relação ao desconto, um fundo que esteja descontado, que tenha um bom yield, esteja pagando um bom dividendo, que tenha liquidez e que seja também de uma boa gestora. E é isso, são alguns dos detalhes que fazem com que um fundo seja bom ou menos bom.
Muito obrigado, não esquece de deixar um like e até o próximo vídeo.